Então, começando aqui pela parte do banco, nós criamos uma database chamada Tieter e nós temos aqui três tabelas básicas. Começando pela tabela Contact, que é referente ao contato. Essa tabela ela vai armazenar os dados pessoais da pessoa que se cadastra no sistema. Nós temos uma tabela Seat, que é referente aos assentos desse teatro, e ela possui em forma de colunas características referentes a esses assentos. Por exemplo, o tipo do assento, se ele é clássico ou premium, e a disponibilidade desse assento, se ele está disponível ou não no momento. E aí nós temos uma tabela demand, que é referente à reserva nesse sistema. Temos aqui na tabela City inserções manuais que nós fizemos para criar esses 60 assentos, né? Então, mostrando aí as telas da aplicação, o que nós temos aqui é o seguinte: temos um menu inicial, onde nós podemos fazer uma reserva, nós podemos também listar algumas informações relevantes, como o nome dos usuários cadastrados no sistema, o número de telefone de contato e a data da reserva. E também nós temos aqui Daily Profit, que essa é uma função relativa ao fechamento do dia, e nós vamos ter o valor total de assentos clássicos e premiums que foram reservados. Esse cálculo ele é realizado em tela mesmo, mas ele chama métodos que dão um select count para assentos clássicos e premium e depois multiplica pelo valor dos mesmos. Explicando aí um pouquinho da tela de selecionar assentos do teatro. Nós temos os assentos representados dessa forma. Esses elementos de tela são JToggle buttons. Inclusive, tivemos o cuidado aí de deixar uma legenda indicando que assentos em cinza estão disponíveis e os em vermelho estão ocupados. Então, mostrando um pouquinho do código. Para mapear isso tudo, tivemos que utilizar aí uma matriz de 10×6. Utilizamos também um array chamado selected, que vai ser referente aos componentes selecionados na tela, os botões que o usuário vai selecionar. E mais um array chamado seats, que ele vai receber o conteúdo de um método que está lá em seatDAO, que é outra classe DAO do nosso projeto. E lá vai ser chamado um readAll, ou seja, vai dar um select na tabela seats para saber quais desses assentos estão ocupados e quais estão disponíveis, né? Então, basicamente, a gente vai jogar todos esses elementos de tela para dentro dessa matriz. Depois vai ser verificado, então, quais os assentos estão disponíveis e quais não estão. E para aqueles que estiverem ocupados, a cor de fundo vai ser trocada para vermelho e aquele botão vai ser desabilitado. Então vai dar ali um set enable false. Não vai ser possível selecionar aquele botão que representa a cadeira ocupada. E aí, por último, nós temos aí um listener, que no momento que o usuário selecionar a poltrona desejada, vai ser capturada exatamente a fila e a coluna dessa poltrona. Então, nós utilizamos uma classe auxiliar que se chama char2column, que utiliza hashmap, ou seja, é atribuído um índice numérico para cada letra, e assim facilita o mapeamento. Então, aqui por último, nós temos esse action performed, que caso a cor do botão, de fundo do botão, seja cinza, ou seja, aquele assento está disponível, então o objeto vai ser adicionado à lista selected. Caso contrário, vai ser removido. E aí, dessa forma, nós temos aí os dois arrays necessários para que isso tudo funcione. O usuário pode selecionar um ou mais assentos. E, por último, quando ele avança, cai em uma última tela de registro, que tem os campos aí pertinentes aos dados pessoais da pessoa. Aqui nós tomamos o cuidado de inserir tooltip text,
que quando o mouse repousa sobre algum elemento de tela, uma pequena dica é mostrada ao usuário sobre o que um botão faz ou que tipo de informação deve ser inserido nos campos. Nós também fizemos um controle básico desses campos para que, por exemplo, o campo não fique em branco, ou para que o telefone inserido seja válido, ou para que o e-mail tenha pelo menos um arroba. Isso pode ser verificado aqui no código. E caso o usuário tente salvar, né, tente realizar a reserva, e qualquer um dos campos esteja em branco, ele não vai conseguir fazer isso, vai ser disparado aí uma mensagem na tela, mas caso tudo esteja nos conformes, vai ser passado em forma de objeto o conteúdo desses campos e vai ser chamado tanto do contact DAO quanto do theater DAO os métodos create, que vão rodar um insert nas devidas tabelas. Aqui temos a classe order, que tem o ID, o dtorder, para guardar o contato e para guardar o assento. Então a gente tem alguns public para instanciar a classe de diferentes formas. Tem métodos getters e setters. Aqui embaixo a gente tem um método para verificar se já tem no banco de dados os bancos criados, os assentos no caso. Se não tem, ele cria e retorna lá para a tela. A gente também tem a classe assento, que é o city, tem o ID, tem a fila, tem a coluna, tem o tipo do assento, se é premium ou se é clássico. Tem um available também que representa se ele está ocupado ou não. A gente tem alguns public também para instanciar de diferentes formas. Tem getters e setters de cada atributo. Tem um método para verificar se ele é premium ou não. E também tem um outro para mudar o status do assento, se ele está vago ou não. A gente também usou a classe contact, que tem um atributo ID, um atributo nome, um telefone, um e-mail e o endereço. E também temos diferentes formas de instanciar essa classe, com algumas exceptions sendo atiradas como erro. E logo abaixo a gente tem alguns getters, alguns setters. E também temos métodos para transformar em string, como a gente planejou para manipular o dado. Além disso, temos uma que verifica se o contato está habilitado para ser salvo. Caso tenha algum atributo em branco, ele não vai salvar. A gente usou o contact DAO, que serve para salvar o contato. Então aqui ele vai salvar e vai retornar o contato no nosso caso é para o pedido, que a gente primeiro salva o contato, depois salva o pedido. A gente tem o read, que serve para ler um único contato. Tem o read all, que retorna um array list de contatos. Tem o para pegar o último contato salvo. Tem um update e tem um delete. Nós também utilizamos a classe sitDAO para salvar os assentos. Vou fazer a demonstração de uma reserva, então. Pegar, sei lá, 2 assentos disponíveis, pegar E5 e E6. Mas poderia ser qualquer outro assento disponível e qualquer quantidade de assentos disponíveis independente. Evandro. Ok. Vamos olhar a tabela contato. Tá lá, Evandro. E agora vamos olhar a tabela assento. Tá lá. Agora o E5 e o E6 estão ocupados. Isso também vai aparecer na nossa lista. E agora está ali, E5 e E6 ocupados.